Boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Ponta Verde SBT. É um prazer ter você comigo em mais um sábado. No programa de hoje tem o quadro Pequeno Empreendedor, bate-papo sobre constelação familiar, dicas de cuidados com a casa e com o seu pet. E eu recebo também uma psicóloga que vai falar sobre o que é love bombing e uma ginecologista para nos orientar sobre os métodos contraceptivos. Tem ainda matéria sobre os benefícios da yoga e música boa. Roda a vinheta, Matheus, porque o Agenda tá só começando. E eu começo o programa de hoje com mais uma história inspiradora do nosso quadro Pequeno Empreendedor. Vamos conferir. Um problema de saúde causado pelo estresse da carreira de advogado levou Guga a mudar completamente de profissão há quase 3 anos. A paixão pela cozinha o levou a montar um negócio no ramo de confeitaria. Veio de um momento de estresse, né? De muito estresse, na verdade. E com conversas com o meu psiquiatra, com a terapia, a gente chegou à conclusão de que eu tinha que dar uma mudada de vida, né? Para ter uma qualidade de vida. Porque a carreira de advogado te causava muito estresse. Isso. Então era um peso muito grande, né, que eu vinha carregando, e isso foi afetando minha saúde, né? Tanto física quanto mental, né? Então foi uma fase bem difícil, mas que de certa forma trouxe um momento que eu tô apaixonado e tô amando, e eu tô vivendo isso há quase 3 anos. Ele aprendeu a fazer bolos quando era pequeno com a avó. E hoje, além dos de aniversário, ele faz bolos de rolo de diferentes sabores e tamanhos. Hoje no cardápio eu tenho uma média de 17 sabores, né? Temos sabores que só aparecem algumas vezes no ano, como na Páscoa aparece o sabor de cenoura com chocolate, brownie com cenoura. No Natal nós tivemos o de panetone, né? Então assim, a gente tem esses sabores que aparecem uma vez no ano. E inclusive bolo salgado, bolo de rolo sem açúcar, sem glúten, sem lactose, a gente vai adaptando para também poder acolher todos os públicos, né? Qual é o campeão de vendas? Goiabada, sem dúvida. Não tem como, é o tradicional. É o tradicional. E é o verdadeiro bolo de rolo, né? Então, como os pernambucanos falam, só existe um tipo de bolo de rolo, que é o de goiabada. O resto é invenção nossa, brasileira mesmo, mas a gente sempre gosta, né, de trazer as inovações, trazer coisas novas. O negócio começou pequeno. Hoje, Guga já montou uma cozinha bem maior e contratou 2 funcionários. E os planos para 2026 são ainda maiores. Já estou terminando de construir vamos dizer, vai ser a minha 3ª cozinha, né? Porque primeiro foi no apartamento, agora eu estou usando a cozinha da casa de praia e estou construindo a 3ª cozinha agora, terminando. Espero que antes do carnaval esteja já com ela aí. Para aumentar a produção. Para aumentar mais ainda a produção. E qual é o seu sonho? Meu sonho agora, para esse ano de 2026, é ter o meu ponto físico, né? E para atender melhor ainda o público, os meus bolinhos de rolo, como eu gosto de chamar. Quem come seu bolo de rolo uma vez vira cliente? Vira. Isso, graças a Deus, é uma certeza que eu tenho. Maravilha. Sucesso para você e boa sorte. Obrigado, muito obrigado. Muito bacana essa história, né? Eu adoro cada pequeno empreendedor que a gente apresenta para vocês aqui no Agenda. Agora o assunto é constelação familiar. Ela é uma abordagem terapêutica que busca identificar e compreender padrões emocionais e comportamentais que se repetem dentro de uma família ao longo das gerações. E é utilizada como ferramenta de autoconhecimento, resolução de conflitos e melhoria de relacionamentos. E para falar sobre constelação familiar, eu recebo aqui no Agenda a terapeuta sistêmica Michele Larissa. Seja muito bem-vinda. Muito Michele, obrigada, mais uma vez aqui ao Agenda. Tudo bem contigo?
Uma honra sempre estar aqui. A gente é que agradece. Michele, conta pra gente, para começar esse nosso bate-papo, explica de uma maneira bem simples como é que funciona a constelação familiar. Eu vi que você trouxe aqui uns bonequinhos, de repente você até explica pra gente aqui durante o seu bate-papo. A constelação familiar é uma terapia breve, que a gente chama de breve porque em uma única sessão eu consigo identificar do momento gestacional até a hora que você entra lá no consultório. Perfeito. Eu consigo ver bloqueios, traumas, padrões de comportamento, emoções e sentimentos que estão disfuncionais. E de que forma, né, esses padrões familiares podem se repetir ao longo de gerações? A gente vai carregando nas histórias familiares? Sim. Através dos comportamentos, através dos traumas, através da repetição de padrão. E aqui a constelação a gente consegue ver o que de forma inconsciente, né, a gente guarda. Então a gente consegue ver o que está oculto aos nossos olhos, onde no movimento, no piloto automático, a gente não consegue ver. Essa ferramenta traz uma clareza, uma luz de forma rápida. Então, em uma única sessão, eu costumo dizer que ela traz de informação, não de tratamento, de informação quase um ano ou mais de terapia tradicional. E que tipo de conflitos podem ser trabalhados numa constelação familiar? Todos. Qualquer tema a gente pode trabalhar, desde negócios, a relação familiares, pai, mãe, filhos, relacionamentos amorosos, todos os conflitos, dores, sintomas, doenças. Então, todos os temas a gente pode trazer dentro dessa ferramenta que ela vai mostrar alguma informação. E a gente pode fazer como pessoa, né, pessoalmente, e também utilizando esses bonequinhos aqui. Eu queria que você explicasse para a gente, que a gente fizesse alguma demonstração para quem está nos assistindo. A ferramenta da constelação familiar, ela pode ser utilizada de várias formas. Eu faço de todas que existem, né? Sim. No consultório eu faço com os bonequinhos, onde a gente utiliza isso aqui, que a gente chama o mapeamento, né? A fotografia dentro do que o cliente vai apresentar. Então, se ele tem um problema familiar, então eu preciso ver como é essa relação. Eu peço para ele posicionar o pai, a mãe, os irmãos, ele, simbolizo talvez o problema ou a temática por um bonequinho e a partir dessa leitura, que a gente chama ela de psicodrama, né? Através dessa foto eu consigo identificar onde está a disfuncionalidade e de onde vem, se vem da linhagem paterna, se vem da linhagem materna, e aí a gente vai trabalhando dentro daquilo que ele vai expondo. Realmente, eu identifico. Realmente, é exatamente assim que acontece na minha família paterna, materna, e a gente vai trabalhando isso. Então, a pessoa, por exemplo, seleciona quem é. Eu seria paciente, por exemplo, aqui, aí vou colocar a Mulher Maravilha. A primeira coisa é a pessoa? Sim. Não, tá. Eu deixo ela montada. Eu peço para ela montar a família raiz. Perfeito. Né? Colocando então, pai, mãe. E irmãos. Sim. Bota, que a gente chama no campo sistêmico. Perfeito. E ela vai posicionar ali. E a partir daí, a gente consegue fazer a leitura sistêmica dentro da temática que ela traz. Perfeito. Geralmente, nos meus atendimentos, eu faço família raiz, família constituída e a dor que ela está trazendo naquele momento. Porque eu consigo fazer um mapeamento mais amplo em uma única sessão. A minha sessão demora mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. São bem intensas porque eu criei uma metodologia dentro da ferramenta com acessos mais profundos. E em uma sessão já é possível resolver algum problema ou pelo menos amenizar aquilo que a pessoa está passando? Tudo que você traz à luz, né, já dá uma clareza. Porque muitas mulheres, por exemplo, eu atendo aquele velho dedo podre. Michele, não consigo. Eu sou bonita, eu cuido do meu corpo, eu tenho sucesso profissional, mas por que eu não consigo ter sucesso nas minhas relações? Eu só pego pessoas que no final sempre me traem ou me deixam. Sim. Então a gente consegue ver o que é que acontece dentro do sistema que está trazendo através desse comportamento influências para ela repetir padrão. E a constelação familiar, ela é utilizada inclusive em alguns casos pela justiça brasileira, não é verdade? Exato. Aqui em Alagoas, alguns juízes já praticam, né?
esse pensamento sistêmico dentro da conciliação, isso traz um resultado muito rápido para a conciliação dentro da justiça. Sim. Então, por exemplo, alienação parental, ele pega todos os casos de alienação parental, Sim. chama as partes e faz uma demonstração dentro das leis, do que é, do que não é, e as pessoas se identificam que realmente aquele conflito que está existindo dentro da alienação parental é uma repetição que o pai fez, a mãe fez. Então, meu pai me abandonou e hoje eu abandono meus filhos. Sim, né? Porque as histórias vão se repetindo, se repetindo, né? Geração em geração. E geralmente é utilizada pela justiça brasileira em casos, por exemplo, de divórcio, né? Guarda compartilhada, pensão, não é isso? Heranças também, né? Também. Essa parte de partilha de bens também é utilizada. Então, a constelação hoje, ela perpassa em várias ciências, né? Sim. Dentro do Ministério, dentro do Brasil, ela pode ser utilizada em várias ciências. E é um campo energético, é como esse branco aqui que a gente está vendo, seria o campo energético. A gente limita que aí para viria que a gente... o paciente, e aí você pede para colocar, por exemplo, o pai e a mãe. Isso. Aí você pega, por exemplo, se for o pai ou a mãe, o pai e a mãe, não sei, se fosse os irmãos, colocando os irmãos. Aí, na maneira como a pessoa posiciona os bonecos, existe um significado nisso aí? Total significado. Exemplo, nessa leitura aqui, você se colocou como Mulher Maravilha, né? Sim. Então, você vem de duas formas. Um movimento de arrogância para os seus pais, porque Sim. você se acha maior que eles. Por quê? Porque você teve que salvar, então você teve que crescer, você teve que se virar sozinha nessa busca. Está no mesmo nível de hierarquia que eles, né? E isso traz um movimento. Bota os irmãos para trás, né? Então é um olhar assim, todo mundo me olhe, que eu coordeno isso aqui. Perfeito. Que eu tenho força para fazer esse movimento aqui. Então a Mulher Maravilha é o filme da Mulher Maravilha, né? Ela salva todo mundo, mas a vida dela pessoal não é boa. Perfeito. Então a gente identifica que aqui há uma lealdade inconsciente de sofrimento. E aí o correto seria posicionar os pais para frente? Não. Ou não? Os maiores, quem nasce antes sempre Sim. é maior, né? Sim. Que nasce depois. Os irmãos têm o mesmo nível juntos. de hierarquia. Perfeito. Então, aí você faz o reposicionamento durante a sessão. De consciência, porque a pessoa precisa se ver nessa posição na vida real. Perfeito. Aqui é só um olhar, uma forma dinâmica para mostrar ao paciente como ele está se posicionando diante do sistema familiar Porque dele. muitas vezes ele se posiciona dessa maneira e nem percebe, né? Não. Aí com essa ajuda terapêutica que ele vai poder ter ciência do que está rolando. Geralmente, a Mulher Maravilha teve a ausência do masculino na gestão familiar dela. Sim. Né? Tomou as dores das mulheres da família. Isso é muito pesado para ela, ela não precisa disso. Sim. Ela só precisa ser feliz com o que foi dado para ela, né? Do seu pai, de sua mãe. Eles são disfuncionais, ele vem de famílias disfuncionais, tem bônus e ônus que traz para você, mas você pode acolher aquilo que lhe serve e seguir seu destino. Perfeito. E não honrar eles no negativo, honrar eles no peso. Perfeito. Né? Porque às vezes a gente foge tanto daquilo que a gente não quer do nosso pai, da nossa mãe, e acaba repetindo. O que eu mais escuto aquilo que eu mais odiei do meu pai eu fiz, aquilo que eu mais odiei da minha mãe eu me vejo fazendo. Eu me vejo me anulando profissionalmente para cuidar da minha família. Eu me vejo trabalhando de manhã, tarde e noite para dar tudo porque eu casei com um homem fraco ou ausente na gestão familiar. Então, todos esses problemas a gente começa a ver dentro do seu enredo. O meu enredo é diferente do seu enredo e de outro paciente. E então, a constelação familiar, ela pode ser feita com as pessoas, né, num campo energético grande, como aqui o estúdio, ou com os bonequinhos, como você mostrou aqui pra gente. E ela pode ser individual e também em grupo. Em grupo, né? Em grupo, a gente convida pessoas, elas participam como elemento ali, né? E a gente traz a temática do paciente que vai constelar e ali escolhe a temática e vai fazendo esse psicodrama com as pessoas. Em vez dos bonecos, a gente usa
às pessoas. Sim. E não existe poder. As pessoas costumam confundir a constelação com algo espiritual, algo místico. Não tem nada a ver. É uma leitura, é uma gramática que foi criada, e dentro dessa gramática a gente consegue ler o que é que está acontecendo naquele campo. Sim. Né? Se a pessoa olha para baixo, é um significado. Se ela olha de lado, se ela bota a mão na cintura, se ela fecha os olhos quando entra, que a gente chama no campo. Se ela tem essa coisa do toque, de estar perto da pessoa, se ela repele. E é muito forte, porque quando você entra no campo, você entra no campo quântico mesmo, né? Sim. Do campo energético ali, da família daquela pessoa que está constelando. E pelo que você percebe, né, no consultório, quais são os benefícios, né, que são relatados por quem participa de uma constelação? Casamentos restaurados, famílias, relações familiares de pai e filhos, né? Quebra de maldição, às vezes financeira. Você vê a pessoa, quantas pessoas eu tenho com doutorado, PhD e com a vida financeira totalmente desestruturada. Casamentos, casou 1, 2, 3, 4 vezes, repetindo o padrão, às vezes de avô, né? Passa a geração do pai e faz isso com os filhos e não quer viver isso. Sente essa dor porque sofreu essa dor na infância, se vê agora executando, né, o cenário e vê repetindo o padrão de alguém. E muitas vezes a pessoa se pergunta, poxa, eu sou assim, por quê, né? Parece que não sou eu, não é verdade? E as pessoas chegam num nível de angústia muito grande, querendo entender, né? Eu costumo que a constelação é a ferramenta mais rápida de você conseguir ver onde está a disfuncionalidade. Agora, ciência não é consciência. Saber que eu estou no posicionamento errado é uma coisa. Eu consegui fazer esse movimento para, de fato, eu sair desse posicionamento e vir para um posicionamento que eu devo ficar, de igualdade entre meus pais, entre o meu sistema familiar, é um movimento de consciência, de terapia, de entendimento. Porque você vai para a vida real depois da sessão. E você precisa fazer esse movimento mais consciente. Maravilha. E isso desbloqueia a parte financeira, emocional, financeira, amorosa. Eu tenho uma riqueza de depoimentos aí. Que bacana. Eu tenho mais de 50 mil horas de atendimento, mais de 9 mil pessoas atendidas. E só em Alagoas, mais de 5 mil. E aí eu tenho testemunhos vivos, assim. Maravilha. Constantes de restauração familiar, brigas. Não falava com meu pai 15 anos, não falava com meu avô por briga de heranças. E uma constelação resolver e você tem que fazer um movimento. É gratificante, né? Muito gratificante, mas também não é fácil para quem está no processo terapêutico. Sim. Eu costumo dizer que terapia é para corajosos. É isso aí. Né? É autoconhecimento, né? Enfrentar o problema cara a cara e tentar resolvê-lo, né? Michele, super obrigada pela sua participação aqui no Agenda mais uma vez, né? Nos ensinando e dando uma aula sobre constelação familiar. Gratidão, viu? Gratidão. Obrigada, muito bom, né, gente? Agora o assunto é casa. Se você vai viajar, saiba que é importante ter alguns cuidados para manter o seu lar seguro durante o período que estiver ausente. Por isso eu pedi para uma especialista no assunto nos passar algumas dicas. Vamos ver? Olá, Estela, tudo bem? Hoje nós vamos dar algumas dicas para você que vai viajar. Eu sou Roberta, personal organizer, e venho aqui ver algumas dicas. Vamos começar por aqui. Se você vai viajar, alguns cuidados básicos são importantes para que a sua casa fique segura e quando você volte, né, o seu lar esteja em segurança. Então, falando com relação ao gás, caso você tenha um sistema de gás do seu condomínio, cheque se todos os botões estão no lugar, né, para que não tenha nenhum vazamento. Caso você tenha um botijão de gás, eu sugiro que você desligue a válvula, né, para evitar qualquer tipo de vazamento. E vindo aqui para a lavanderia, eu costumo geralmente fechar os registros, né, de água para que não tenha nenhum vazamento também, né? Aqui como os registros dos evaporadores de água, né? E ficando a dica da lavanderia, quanto mais você puder desconectar alguns eletrônicos, né, ou alguns equipamentos, você também vai ter um consumo menor de energia. Então a gente pode desligar aqui a máquina de lavar. Nós vamos desligando tudo que a gente puder. Se você achar necessário, você pode desligar também no seu quadro, né,
aqui de energia. Você pode desligar alguns itens do seu quadro, na sua sala, o ar-condicionado. Desligando aqui micro-ondas, cafeteira. E falando da nossa geladeira, vai uma dica bem importante. Você pode colocar a sua geladeira no modo mais econômico, né, diminuindo um pouquinho, que não vai prejudicar a qualidade dos seus produtos. E no caso dessa geladeira, tem uma dica bem importante. Ela tem aqui o modo férias, que economiza bastante a sua energia e vai manter os seus produtos, né, conservados aí dentro. E outra dica importante também é: tire todos os restos de alimentos da sua geladeira, para quando você chegar não ter nenhum odor, alguma fruta ou algum vegetal, né, que tenha estragado, que a gente vai passar longos dias, né? Aí então é importante você fazer o descarte. Lembrando também sempre de retirar o lixo, né? Também vai essa dica importante. Retire o lixo para quando você chegar, né, a casa está aí com uma organização garantida. Aqui no banheiro eu vou dar 2 dicas importantes. Desligue o registro do banheiro. E outra dica que eu gosto bastante é de colocar esses protetores aqui no ralo. Você evita também alguns insetos ou algum odor caso você passe longos dias nas suas férias. E mais 2 dicas importantes para a gente finalizar e você curtir as suas férias com tranquilidade. Feche as suas janelas. Apesar de estarmos no verão, mas a gente não quer surpresas, né? Nem insetos e nem que algo aconteça aqui na sua sala. E só mais uma dica. Caso você tenha alguém de segurança, deixe uma cópia da sua chave, porque alguém pode te dar algum auxílio. Boas férias! Tchau, Estela! Valeu, Roberta. Adorei as dicas. Valeu. Agora a gente fala sobre Mundo Pet. O seu bichinho de estimação anda tendo problemas de queda de pelo fora do normal? A veterinária Agatha Fontan nos orienta do que fazer nesses casos. Oi, Agatha. Oi, Estela! Hoje a dica é um alerta, certo? Em relação à queda de pelo, a queda de pelagem. Em alguns casos, ela pode ser comum. A gente sabe que tem algumas raças que soltam mais pelos. De forma geral, essas raças, tanto de cão quanto de gato, vão ser aqueles que têm uma pelagem mais curta. Por mais diferente que isso pareça, sim, o cão, principalmente de pelagem curta, costuma soltar mais pelo do que aquele de pelagem longa, como por exemplo um Shih Tzu, um Yorkshire. Esses soltam menos pelo porque o tempo de crescimento do fio é igual ao nosso cabelo, ele é longo e contínuo, certo? Então vamos lá, quando a gente deve se preocupar? Quando a queda é excessiva, chegando a aparecer falhas na pelagem, certo? Algumas também seguidas de feridas ou crostas, isso já deve chamar muita atenção. Pode ser indicativo de presença de ectoparasitas, como pulgas e carrapatos, presença de alguma doença de base fúngica ou bacteriana, ou até mesmo falta de nutrição adequada. Então, se você percebe que algo está diferente na queda de pelos que é comum já do seu animal, procure um especialista, um médico veterinário e tire essa dúvida em atendimento presencial se é algo que pode estar afetando a saúde do seu animal ou se é algo que seja comum. Mas pelo sim, pelo não, sempre lembre de procurar assistência médica. É isso, espero que vocês tenham gostado da dica. Muito obrigada, Estela! E agora o assunto é relacionamento. O love bombing é um termo usado para definir o comportamento manipulador de algumas pessoas que acontece geralmente no início de um relacionamento. É quando uma pessoa demonstra afeto, atenção e declarações intensas em excesso
com o objetivo de criar dependência emocional e controle sobre o outro. E para nos orientar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Agenda a psicóloga Caroline Mello. Um prazer recebê-la aqui no Agenda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Estela. Muito obrigada. Agradeço o convite. É sempre muito bom falar sobre relacionamentos. Com certeza. Carol, conta pra mim, o love bombing, ele acontece geralmente no início do relacionamento e ele é mais comum do que as pessoas imaginam? Isso, geralmente ele acontece bem no início do relacionamento, é marcado pela intensidade das declarações, de presentes, um exagero, né, de certa forma. E tudo isso tem como objetivo a manipulação, o controle, que só vem depois. Mas essa intensidade causa um encantamento, o que faz a pessoa, de fato, se encantar, se apaixonar e nem perceber ou nem se atentar para o que vem depois, né? A vítima pensa que encontrou o príncipe ou a princesa da vida. Isso, exatamente. E isso acaba fazendo com que a pessoa nem perceba, fica ali envolvido naquelas declarações, naquela intensidade emocional e o que vem depois muitas vezes fragiliza, que eu acho que a gente vai falar depois, né? Impacta emocionalmente e acaba trazendo um prejuízo significativo. E um relacionamento saudável tem demonstrações, né, também de afeto, né? Mas muitas pessoas pensam que estão vivendo um amor bom, quando na verdade não é. Como identificar isso? Isso. A diferença principal, Estela, é o tempo, o ritmo que a coisa acontece. Porque imagine só, eu chegar aqui, né, ver você, me encantar, ser uma mulher inspiradora e de repente eu quero ir para sua casa, eu quero ser sua amiga, de repente receber um presente, você receber um presente na sua casa e eu estar mandando mensagem dizendo que te amo. Isso provavelmente ia causar um estranhamento. Sim. Porque não corresponde com o tempo, né, desse vínculo. E um relacionamento saudável, ele precisa de tempo, ele precisa de construção de vínculo. E isso não é de um dia para o outro, não é mesmo? Fica uma coisa que não parece uma coisa que não está normal, né? Exatamente. E aí causa um desconforto, muitas vezes, o que eu percebo dos pacientes, que causam um desconforto, mas não se atentam para o desconforto. Porque o prazer de estar recebendo aquela atenção, às vezes, é maior, né, do que o desconforto para percebê-lo. Exatamente. E aí, por isso que eu falo, é muito importante a gente perceber o desconforto para poder se atentar e entender, será que realmente isso é um relacionamento saudável? Será que não é? E perceber para justamente evitar esse prejuízo mais na frente. Agora, Carol, nesses casos, a pessoa pode realmente, né, tá gostando da outra ou é mais uma questão de sentir, né, o desafio da conquista? Olha, pode haver até um interesse, mas o interesse real, na maioria das vezes, é a resposta emocional que o outro proporciona. Essa validação, esse controle, essa manipulação, porque olha só, o objetivo é fazer com que o outro se encante para que eu consiga ter o território, ocupar espaço. Que muitas vezes é parecido com um jogo? Exatamente. Ocupar espaço, depois que o espaço está ocupado, eu começo a controlar. É como o nome já diz, né? É um bombardeio de amor. Perfeito. Eu começo a bombardear, depois que o espaço está ali ganho, o território é meu, eu começo a controlar, a manipular para manter aquele espaço e ninguém invadir, o que fragiliza as pessoas, porque acaba impactando as amizades, o âmbito familiar, a carreira profissional, porque o outro, quando você se impõe, ele sente que perdeu o controle e aí começa essa parte do relacionamento abusivo, né? Porque chega assim a ser abusivo. Presentes caros, uma viagem cara ou até um pedido de casamento sem nem estar tanto tempo juntos podem ser sinais de love bombing? Sim, com certeza, porque a pessoa utiliza desses presentes, dessas declarações, dessas provas de amor, que a gente precisa até se atentar com essas provas de amor, porque o amor não precisa ser provado o tempo inteiro. Claro. Né? Não é saudável. Sim. É construído. Então, a pessoa utiliza dessas provas de amor, que não são provas, são objetivos para manipulação, e depois coloca, mas eu fiz tanto por você, né? E você não está me dando nada em troca, você não quer ficar comigo. Quando o outro coloca limites, ele acaba
estranhando e fazendo com que a pessoa se sinta culpada. Existe uma pressão psicológica, né? Exatamente, se sinta culpada porque está ali colocando seu limite, sua autonomia, que é muito importante, que é uma necessidade básica de todo e qualquer relacionamento saudável, e que nesse tipo de relacionamento isso não é possível. Perfeito. E, Carol, em que momento demonstrações de carinho deixam, né, de ser saudáveis e passam a ser preocupantes? Quando é que a luz vermelha acende? Porque a gente está falando aqui, talvez para alguma vítima, mas a gente pode estar falando também para a família, que pode alertar também a pessoa que está passando por isso, não é verdade? Sim. Principalmente quando não há essa espontaneidade, essa liberdade, essa autonomia que eu sempre digo aos meus pacientes, sabe, Estela? Que a gente precisa viver, né, a vida também sem o outro. Sim. Né? A vida precisa estar em movimento. Eu sempre trago para a sessão a roda da vida. Né, que a família, a roda da vida precisa ter família, espiritualidade, o social, os amigos. Então, quando isso paralisa, aí está um problema. Ou quando está em excesso só um lado, né? Exatamente. Como amoroso, assim, que a pessoa acabou de conhecer aquela pessoa e só quer viver para ela, né? Parece estar internada, 9 semanas e meia de amor. Exatamente, isso acontece muito. Tudo bem que na fase da paixão, né, a gente tende a estar ali mais direcionado para o outro, Sim. mas ainda assim precisa dessa atenção. Então, quando há esse envolvimento, a gente chama isso na clínica de emaranhamento. Sim. Né? Eu me confundo com o outro. Eu não sei o que é meu, o que é do outro. Isso é um sinal de alerta muito importante. E como você falou, muitas vezes essa intensidade pode servir também de máscara para comportamentos abusivos, né? Sim. Pode vir aí um ciúme, a pessoa não querer que você veja mais alguém da sua família. Isso. Tem isso também. Isso, porque está perdendo espaço, né? Então, se eu perco espaço, como eu já havia dito, isso vai me trazer uma insegurança. Se o meu parceiro, a minha parceria se aproxima de uma outra pessoa, pode ser que essa relação se fragilize, se vulnerabilize, e a pessoa não quer isso, né? Quer ter o controle total. Então, é uma forma, assim, de manter o outro ali preso, como se estivesse numa bolha mesmo, né? Sim. E muitas vezes, né, no início do relacionamento, a pessoa concorda com tudo que ela faz, né? Até na hora de pedir um prato no restaurante e tal. E aí, quando começa a ter opiniões contrárias ou não querer mais aquele plano que foi feito no início do relacionamento, aí o problema é sério. Isso que você está falando, está trazendo aqui é muito importante. Porque nesse bombardeio de amor, acontece muito isso. O outro vai estar atento a você para tentar saber o que você gosta, para conseguir fazer essa manipulação, né? E essa aproximação também. Sim. Então, ele vai saber o que você gosta, vai tentar se adequar de toda forma para fazer parte daquele meio, o que é estranho também, né, Estela? Porque é muito difícil que aconteça duas pessoas tão semelhantes assim. Claro, que gostem das mesmas coisas, né? Exatamente. E façam tudo junto e tudo ao mesmo tempo. A gente precisa da nossa individualidade e isso precisa ser um fator inegociável, né? Não podemos negociar porque isso vai trazer um impacto emocional, vai fragilizar a autoestima e que é um dos objetivos do Love Bomb, fazer com que a pessoa não consiga sair dessa relação e fique presa por muito e muito tempo. E isso pode acontecer de causar muitos danos emocionais, não é não? Com certeza. Ansiedade, um desconforto, um turbilhão de emoções que vai surgindo. Insegurança, um impacto na autoestima. A autoestima fica realmente fragilizada e o objetivo, a missão aí do Love Bomb é concluída. E o que fazer, Carol, ao perceber sinais de Love Bombing num relacionamento? Olha, Como é que a vítima deve se portar? Olha, eu sempre falo para os pacientes, porque tem muitos pacientes que já estão traumatizados. Sim. Né? Entram em um relacionamento e o relacionamento acaba sendo frustrante, decepcionante, e aí fica traumatizado e começa a perceber sinal de alerta em tudo. E não é por aí. Sim. Né? A gente precisa vivenciar os relacionamentos, precisa entrar na água, eu costumo dizer, né? A gente precisa entrar na água, porém com colete salva-vidas. Perfeito. Né? Não é de qualquer jeito, porque vai trazer uma vulnerabilidade muito grande. Mas, se por acaso você perceber algum sinal, né, de Love Bomb, o interessante é que você imediatamente, e que já deveria existir, colocar limites. Perfeito. E prestar atenção como o outro reage a esse limite. Porque geralmente quem está nesse tipo de comportamento e de relacionamento vai reagir
muito mal a essa imposição de limite que é necessário. E com certeza vai reagir de uma maneira também excessiva, né? Que às vezes é uma coisa que você discordou ali que não precisaria ser tão alardeado e a pessoa parece que sai da normalidade. Isso, excessivo, culpabilizando o outro, fazendo uma chantagem emocional. E isso realmente precisa ser observado e ficar atento. Acho que é o principal a se fazer. E é importante ter sempre o apoio, né, da família e dos amigos nesse momento, né, Carol? Isso. E é importante falar, Estela, porque na maioria das vezes esse movimento acaba afastando a pessoa dos amigos, da família. Então, amigos e familiares, não se afastem, por favor. Né? Essa rede de apoio, essa conexão, esse cuidado é muito importante, porque imagine, você está vivenciando um relacionamento abusivo, um love bomb, sem ninguém. Eu tenho pacientes, por exemplo, que dizem assim, Carol, no momento em que eu mais precisava, porque eu não enxergava, as minhas amizades se afastaram. E isso não pode acontecer, eu sei que é muito difícil, claro, né? Manter essas relações. A própria pessoa faz com que as amizades, né, se afastem. Exatamente. Mas a gente precisa persistir nos nossos vínculos e lutar mesmo por eles, né? Ter o nosso espaço ali, porque é isso que edifica, é isso que fortalece, é isso que faz a gente cuidar da gente. Eu sempre digo, Estela, que pessoas precisam de pessoas. Isso. Né? O que seria de nós sem esses vínculos, sem a conexão que a gente precisa para se fortalecer, para se cuidar mesmo. Isso aí, esse olhar atento vai fazer a diferença nas nossas vidas. Verdade. Né? Carol, super obrigada pelas suas orientações aqui, né? Ajudando a gente a identificar o love bombing e, quando identificar, como sair dessa. Sim, eu que agradeço, né? Muito obrigada pelo convite. Como eu disse, é muito bom e gosto muito sempre de falar sobre relacionamentos. Maravilha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom, né, gente? E ao menor sinal, procurar um profissional, tá certo? Ainda sobre saúde, se exercitar é fundamental para manter o corpo e a mente saudáveis. E uma boa opção é o yoga. Na correria do dia a dia, em meio a uma vida agitada, as pessoas têm sentido cada vez mais a necessidade de praticar atividades físicas, como uma forma de aliviar o estresse e promover o bem-estar. A yoga é um exemplo disso, pois promove o equilíbrio entre o corpo e a mente. É uma filosofia, um modo de vida, entendeu? Existem os princípios básicos do yoga que a gente procura praticar na vida. E o primeiro deles se chama não violência, que é o ahimsa. E a não violência começa conosco, com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E se estende para fora também. Então, são alguns princípios que a gente vai tomando para a nossa vida. Então, vai acontecendo a mudança internamente, não é somente externamente, não é somente físico. A prática integra corpo, mente e emoções e é acessível para todas as idades. Dona Edselma é um exemplo que, aos 83 anos, esbanja muita saúde e elasticidade corporal. Todas as pessoas que chegam aqui tristinha, com 2, 3 aulas, já tomam fôlego. Agora, yoga é determinação. Está ali escrito, olha, decisão, dedicação, discernimento, disciplina e devoção. Qualquer pessoa pode fazer, bebê, até o bebê no bucho da mamãe pode fazer, crianças, e os adultos e os velhos, como eu. Nesse estúdio, as aulas são conduzidas com foco no autoconhecimento, bem-estar e no respeito aos limites de cada aluno. Não é somente a prática física, né? Aqui a gente está praticando o Hatha Yoga para equilibrar os nossos corpos, corpo físico, mental, emocional, espiritual. Então, se a pessoa, por exemplo, não tem os membros, pode praticar o yoga numa cadeira, entendeu? Então, é para todos, é para nos tornarmos pessoas melhores, né, para a vida. À medida que a gente começa a praticar o yoga, a gente percebe a transformação de dentro para fora, nos tornando pessoas melhores, mais tranquilas, mais serenas, com menos ansiedade. Gustavo já faz yoga há 13 anos. Através do empenho e dedicação, se tornou professor. Ele revela que a prática pode ser a principal aliada para melhorar a qualidade do sono. Muitos praticantes vêm ao yoga para regularizar, né, o sono, para regularizar a respiração, para regularizar aspectos mesmo físicos
que eles estão passando, alguma dificuldade, né? Também questões relacionadas à saúde mental, são alguns dos temas, né, das questões, das demandas que surgem dos praticantes que buscam aqui o nosso centro de yoga. A yoga pode ser incorporada à rotina e praticada todos os dias, mas é importante manter o equilíbrio e respeitar os limites do corpo, para manter a saúde e o bem-estar sempre em dia. Adoro yoga, pratico yoga e Linda Chanty, gente, é PhD no assunto, né? Adorei vê-la nessa reportagem. Agora a gente vai falar sobre métodos contraceptivos. Eles são recursos usados para prevenir uma gravidez e também para regular o ciclo menstrual. Hoje existem diversos tipos no mercado e para nos orientar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Agenda a ginecologista Raquel Ibanez. Raquel, um prazer revê-la aqui. Prazer é meu, Estela. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui no seu programa e ainda mais para falar de um tema que eu acho incrível, né? Que são os contraceptivos. Incrível e importantíssimo, né, Raquel? Sim, fundamental. Para a gente começar essa nossa conversa, né, são vários tipos de métodos contraceptivos. Quais são os principais e como é que eles funcionam? Então vamos lá, Estela. Os contraceptivos, eles surgiram ali na década de 60, né, com as pílulas. E hoje a gente tem uma infinidade de substâncias, tanto nas pílulas, como também foram surgindo outras formas de utilização dos métodos. Então a gente tem o adesivo, né, que a gente faz a troca semanal, temos o anel vaginal, né, que é trocado uma vez a cada mês, e temos os injetáveis que são mensais ou trimestrais, né? E hoje temos também outros tipos de métodos, como os de longa duração. A gente né? está vendo aqui na tela, ó, Exatamente. Camisinha, pílula, anel, implante, DIU, adesivo, diafragma e injetável. Como é que funciona o anel? É a camisinha feminina, não? Não. O anel vaginal é um anel que contém hormônio, né? Ele contém tanto o estrogênio como a progesterona e ele é inserido no anel vaginal, no canal vaginal, perdão, e fica ali por 3 semanas, né? E na 4ª semana é retirado e vai vir o fluxo menstrual dessa mulher. Qual é o método mais utilizado? Olha, Estela, no Brasil nós temos ainda as pílulas como método, né, que é mais utilizado pela população de mulheres brasileiras. Perfeito, que a mulher fica mais segura, né? Com certeza. Por causa de um rompimento, de uma camisinha, não é verdade? É, quando a gente fala em método de barreira, né, nós temos os preservativos, que pode ser o masculino ou o feminino, mas quando a gente fala de eficácia de contracepção, esses métodos, eles não são tão eficazes. Então, em determinadas circunstâncias, a gente indica essa dupla proteção, né, já que os preservativos, eles são os únicos que vão proteger contra infecções sexualmente transmissíveis, que também é fundamental. Perfeito. Raquel, diante de tantos tipos, né, de métodos contraceptivos, como escolher o melhor e o mais adequado para cada fase de vida da mulher? Porque tem a adolescente, né, que está começando a vida sexual, por exemplo. Tem também as mulheres que já são maduras, mas não querem engravidar. Tem aquelas que não são, que já têm uma vida sexual ativa. Então, existe um método adequado para cada fase de vida? Excelente pergunta, Estela. Não só em relação à fase de vida da mulher, mas também em relação ao perfil dessa mulher. Perfeito. Né? Então, o mais recomendado é que essa escolha ela não seja feita de qualquer forma, pela dica da coleguinha ou pelo TikTok. Perfeito. Né? Essa escolha ela tem que ser feita através de uma orientação de um médico, de preferência ginecologista, que vai avaliar todas as contraindicações que essa mulher possa ter a determinados métodos para que seja feito de forma segura e eficaz. Tem mulher, por exemplo, que é meio esquecida. Aí a pílula é meio complicada, né? Qual seria o melhor método contraceptivo para quem é muito ocupado ou que não se lembra, né, de tomar a pílula todos os dias? Pensando nisso, surgiram realmente os métodos que a gente chama de longa duração, né? Então, a gente tem os DIUs, que pode ser não hormonal, como é o caso do DIU de cobre com prata, os DIUs hormonais e, mais recentemente, o Implanon, né? Que é o implante hormonal que é inserido no braço. Perfeito. A gente tem imagem do DIU, vou pedir para a Duda colocar para a gente. Temos imagens do DIU para mostrar, olha aí.
O DIU, que é esse dispositivo em formato T, que é colocado dentro do canal vaginal. Olha ele aí, em tamanho natural, né? Exatamente. E aí a grande vantagem é porque realmente não vai depender de que a mulher se lembre, diariamente ou semanalmente da troca desse dispositivo, né? Ele vai ter ali uma validade longa de anos e assim que retirado, essa mulher pode engravidar naturalmente. Maravilha. A gente está falando aí de gravidez, mas os métodos contraceptivos também ajudam em outros campos, né? Como o controle hormonal, regularizar a menstruação. Existem outros casos, não é verdade? Sim, Estela. Existe uma variedade grande de hormônios, que a gente pode utilizar com outras finalidades, como controle de sangramento aumentado, controle das cólicas, de repente até para uma melhora de uma acne, Alguns podem ser utilizados até no controle dos sintomas da menopausa, de doenças ginecológicas, como adenomiose, endometriose. Então, além da função contraceptiva, existem também outras que a gente vai avaliar caso a caso. Perfeito. Agora, em caso de mulheres que querem prevenir a gravidez, é importante combinar 2 métodos como o anticoncepcional e a camisinha, o preservativo? Olha, se essa é uma mulher que ela tem relações, principalmente com mais de um parceiro, sim, é importantíssimo que ela faça o uso também do preservativo, porque como eu citei, ele é o único que vai prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito. Então, nesse caso, sim, é fundamental. Seria o ideal, na verdade? Exatamente, o ideal. E, Raquel, as mulheres, que já fazem uso do anticoncepcional ou de algum outro método, precisam de tomar a pílula do dia seguinte, no caso da camisinha romper, por exemplo? Nesse caso, sim, fundamental, Se essa mulher, ela tem relações com frequência, o ideal é que, inclusive, ela já tenha um outro método, de contracepção que seja eficaz também contra uma gravidez não planejada, Então, não ficar dependendo jamais de uma pílula do dia seguinte, porque, como o nome já diz, essa pílula é uma pílula de emergência. Ela foi criada, na verdade, para casos de abuso sexual. E ela contém muito hormônio, inclusive, E também tem a questão de que, com o uso frequente, a eficácia dela vai reduzindo. Olha só. Então, se essa mulher, ela já tem uma vida sexual ativa, ela não deve ficar dependendo de pílula do dia seguinte. Ela tem que procurar, juntamente com a sua ginecologista, um contraceptivo que seja o ideal para ela. Perfeito. E em caso de esquecimento, da pílula, o que a pessoa deve fazer? Olha, Estela, vai depender do tipo de pílula, tá? Isso está contido na bula de cada uma, mas de forma geral, para vocês entenderem, porque isso não é incomum, Se a mulher esqueceu a pílula por menos de 24 horas, o ideal é que ela tome assim que lembrar essa pílula. Perfeito. Agora, se ela esqueceu por mais de 24 horas, aí é recomendado que ela use um outro método, que pode ser o preservativo, geralmente por 7 dias, e que continue fazendo uso da pílula. Agora, tem também os efeitos colaterais, A medicina, a indústria farmacêutica está muito avançada. Existe essa coisa da mulher que toma o anticoncepcional engordar, ou se ela usar o injetável vai engordar? Não, como é isso? Olha, Estela, é uma preocupação frequente, Eu sei que para espinha, para o rosto é bom, quando é adolescente. Sim, pode ser uma indicação, apesar de que existem outros tratamentos ainda mais eficazes para se tratar acne. Mas, enfim, em relação a engordar, como você perguntou. Perfeito, é a preocupação número 1 das mulheres, Eles mostram que, na verdade, o único que realmente pode ter um ganho de peso é o injetável trimestral, porque realmente contém uma quantidade maior de hormônio. Os injetáveis. Isso, principalmente aquele que dura 3 meses. Os Perfeito. demais não existe uma comprovação científica de que a mulher vai engordar por conta deles. O que realmente engorda é comer demais e não fazer exercício. Eita, é isso aí. E como é que funcionam, esses métodos de longa duração, como o DIU e o implante contraceptivo que você falou? Esses métodos, os DIUs, eles podem ser não hormonais, como o de cobre, que dura 10 anos, ou cobre com prata, que dura 5. Temos os DIUs hormonais, que hoje em dia já tem o Mirena, que dura 8, e o Cailina, que dura 5. E o implante, que é o Implanon, que é o implante contraceptivo inserido no braço, que dura 3 anos. Sim. E a pessoa, quando coloca, por exemplo, o DIU, ela precisa ir ao médico
regularmente para estar vendo se está na posição correta, se está tudo ok com o equipamento. Sim, também. Os DIUs requerem esse cuidado, né, de após a inserção fazer um ultrassom um mês após. E aí o ideal é que anualmente ela faça essa visita ao ginecologista para verificar o fio do DIU ou de repente que faça um ultrassom, né, para a gente garantir que ele está bem posicionado para estar cumprindo o seu papel contraceptivo. Muito bom. E o uso prolongado, né, dos anticoncepcionais, eles podem trazer riscos à saúde? Porque tem mulher que se preocupa, eu vou tomar anticoncepcional, depois eu vou conseguir engravidar, não tem isso não? Ou existe essa preocupação? Existe essa preocupação, mas que é um mito, tá? Não existe essa indicação de se fazer pausa na contracepção para garantir a fertilidade feminina. Sim. Os contraceptivos, eles não comprometem a fertilidade. Alguns deles, você, como os injetáveis, vai ter que esperar um tempinho a mais para voltar a ter os seus ciclos menstruais, mas não vai causar uma infertilidade. Então, isso é um mito. No caso da pílula, se a mulher parou de tomar, pode ter certeza que ela vai começar a ovular ali na sequência. Não vai ser a pílula que vai trazer esse prejuízo para ela. E por isso que é importante também tomar cuidado, né? Parou de tomar a pílula, já vai dar um tempinho, não. Pode engravidar, não é verdade? Nesse descanso, aí é que vem uma gravidez não planejada, que a gente sabe que não é algo que é interessante para nós mulheres, né? Agora, o mais importante é escolher o melhor método contraceptivo, né, junto com um profissional, fazendo o acompanhamento médico, não é isso? Exatamente, Estela, porque o perigo está justamente em se utilizar um método contraceptivo que não está indicado para você, né? Existem as contraindicações e é aí que mora o perigo de se escolher um contraceptivo que a colega recomendou. E hoje em dia, né, Raquel, é inegável que a vida sexual dos adolescentes está começando cada vez mais cedo. Então é importante as mães conversarem com os seus filhos, né, tanto meninos quanto meninas, para poder orientar e não ser vovó antes do tempo, não é verdade? Com certeza, Estela. Eu acho que, infelizmente, isso ainda é um grande tabu, né, na maioria das famílias, né, mas eu acho que não deveria ser assim. Até porque o pior, como você mesmo falou, é correr o risco de ter uma gravidez na adolescência. Fora as doenças sexualmente transmissíveis, você frisou bem, né? Com certeza. Então, conversem com seus filhos, né, e fiquem abertos para escutá-los, né? Porque caso tenha já tido essa iniciação sexual, é importante que se tenha um cuidado. Maravilha, Raquel, super obrigada. Eu que agradeço, muito bacana. Cada Estela. vez que ela vem é uma aula, né, que ela dá pra gente. Imagina. Serve pra mim, que eu tenho filho adolescente, serve pra quem tá nos assistindo, que tem também. Obrigada, tá certo? Eu que agradeço. E agora chegou a hora da nossa agenda cultural. Vamos conferir as dicas. Oi, Estela, hoje eu vim aqui trazer algumas dicas do que vai rolar nos próximos dias, viu? Está acontecendo o Verão Maceió, evento gratuito que recebe diversos artistas locais e nacionais. Tem um grande encontro hoje formado por Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Um timaço de peso sem dúvida alguma, né? Tem também Léo Foguete, Matuê, Júnior Almeida e Yasmin Sensação. E amanhã o festival encerra com shows de Maiara e Maraísa, Sorriso Maroto, Mari Fernandes, Luana do Reggae e Patrulha do Samba. Tá imperdível? Mais informações, inclusive, você encontra no @MaceióVerão. E para quem gosta de dar boas gargalhadas, hoje o comediante Renato Albani se apresenta em Maceió com seu show de humor A Ignorância é uma Dádiva, que fala de temas importantes e atuais de uma forma leve e divertida. A apresentação, vai contar com 2 sessões, uma às 7 da noite e outra às 9 da noite no Teatro Gustavo Leite. Os ingressos são pelo site ingressodigital.com. E hoje também acontece a 5ª edição do Reggae e Arte e Cultura, um evento que valoriza a música de raiz, a arte independente e a energia da cultura de rua. Vai ser a partir das 10 da noite no Rex Jazz Bar e os ingressos são pelo Simpla. Hoje a banda Os Travoltas se apresenta na Toca do Calango com um repertório repleto de sucesso do rock, pop e muito flashback. Vai ser a partir das 9 da noite. Mais informações sobre esse evento você confere no Instagram @ostravoltas, que está aí na tela. E tem muita música boa no Boteco Lugar Nenhum. Hoje tem o grupo Idem e a banda Som de Vinil. Já amanhã tem mais pagode com a banda Só Capa e samba de roda com o grupo Cai Dentro. Mais informações você confere no Instagram Boteco Lugar Nenhum.
E olha, amanhã tem programação também para a criançada, viu? O espetáculo Moana 2, O Chamado do Oceano, que mostra Moana e Maui embarcando ali numa grande aventura cheia de magia, música, coragem e também muita emoção para toda a família. Vai ser a partir das 5 da tarde no Teatro Gustavo Leite e os ingressos são pelo Viva Alagoas. Estela, essas foram as informações de hoje. Um grande beijo para você, viu? Adorei essa programação. Beijo para você. E ainda nas dicas para o seu final de semana, o artista Luiz Miguel vai apresentar o seu espetáculo contando e cantando 45 anos de memórias musicais e micos. Vamos conferir o recado que ele mandou pra gente. Olá, Estela, tudo bem com você? Aqui é o Luiz Miguel e eu gostaria de convidar você e o público do Agenda para o dia 17 de janeiro, lá no Teatro Almerinho, às 19 horas, participarem do nosso primeiro stand-up, que será reapresentado. Luiz Miguel, 45 anos, músicas, memórias e micos. Com certeza você vai se divertir, se emocionar e se identificar com alguma dessas histórias, porque foram muitas coisas inusitadas que a gente já viveu nesses anos. E será uma grande alegria ter você e o seu público comigo nessa noite, tá bom? Ingressos disponíveis pelo nosso WhatsApp 82-99975-1242 ou pelas nossas redes sociais, @LuizMiguelOficial, segue lá, porque com certeza amigos e seguidores já têm o desconto garantido. Beijão, tchau, tchau, Estela. Muito bacana, né? Só reforçando que o show é a partir das 7 da noite no Teatro Homerinho. E os ingressos são pelo Simpla. Corre que ainda dá tempo. E agora é hora de música aqui no Agenda. Eles têm 12 anos de carreira e foi o amor pela música que uniu esses dois talentos. Ele é de Aracaju e canta desde criança. Ela é de São Paulo e foi descoberta por ele quando ele deixou o Nordeste para tentar ganhar a vida lá numa cidade maior. Foi paixão à primeira vista ou seria paixão pela voz um do outro? Eu tenho o prazer de receber aqui no Agenda, gente, o tenor Vanderlei e a soprano Letícia, que são telespectadores do nosso programa, né? Eles estão vindo passar o fim do ano, vieram passar o fim do ano em Aracaju. Não é isso, Vanderlei? Aracaju. E, claro, que eu tinha que convidar para vir aqui no Agenda. Um prazer recebê-los vocês aqui. É nosso. O prazer é nosso, né? E queremos agradecer ao convite da Estela e a Duda. E um abraço a todos no aracajuano. Um abraço a todos. Que bom, a gente está muito feliz. E a família, você veio então passar Natal, Ano Novo com a família Aracaju. Isso. E aí por isso que estava aqui mais pertinho de Alagoas, pôde vir para a Agenda. Não pôde deixar de aproveitar e conhecer essa cidade linda, né? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Conta para mim, Vanderlei, como é que surgiu, né, essa paixão pelo canto erudito? O canto erudito eu comecei a me apaixonar quando eu comecei a escutar mais o Pavarotti, o Bach, Andrea Bocelli. Eu comecei a me apaixonar e me especializar nessa área do canto erudito. Foi E você começou a cantar na igreja? Isso, comecei na igreja. Cantar na igreja? Na igreja. Isso. E você já estudava música em São Paulo? Sim. A partir do momento que a gente montou uma dupla, a gente cantava popular e como a gente conheceu o canto erudito, a gente começou a estudar a música erudita. E até hoje a gente vai, né, se apaixonou, né? E o Vanderlei te encontrou na igreja lá em São Paulo. Encontrou lá na igreja. Uma união de almas. Foi amor pela primeira vista. Maravilha. E se tornaram aí o casal da música erudita. Isso. Então vamos mostrar pro pessoal de casa, né? Vamos aproveitar que Vanderlei e Letícia estão aqui hoje e vamos mostrar um pouquinho do trabalho de vocês? Vamos lá. Vamos lá. Quando sono solo sogna l'orizzonte manca le parole e l'oceano cielo nella stessa guarda e ne sole sei luce sei tu con me a me su le finestre mostra tutte o mio cuore che hai acceso chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada
all'orizzonte manca le parole. Io sì lo tu sei chi come, tu mia luna tu sei chi come, mio sole tu sei chi come, dai tu sei ormai che non ormai veduto, vissuto con te, adesso sì vivrò con te, partirò. Sono per mari che io lo so, non esistono più. Con te e vivrò con te, partirò. Sono per mari che io lo so, non esistono più. Con te e lì vivrò con te, partirò. E o fato de você ter estudado música, Letícia, acabou ajudando também a vocês aprimorarem essas técnicas e melhorarem cada vez mais? Sim, porque a voz tem que ser mais impostada. E principalmente, como ter partiró já é um desafio, que ela envolve a voz erudita e a voz popular. Então, tem que ter bastante treino. Muito bom. E a atividade física ajuda também aí na saúde vocal. Sim, porque ajuda a gente a ter mais, né? Fôlego. Também na nossa saúde, para não ter gripes, resfriado. Então, é muito importante, né? E precisa de um acompanhamento também, Vanderlei, de um fonoaudiólogo? Sim. Precisa. Vocês fazem exercícios, porque elas devem passar, isso, né? Nós faz. É importante. Tem que fazer para melhorar a dicção, né? A fala, né? A fala. Tudo isso aí. Sim. Agora, todo artista tem desafios, né, para manter a carreira. Como é o desafio de vocês? Vocês vivem da música ou vocês trabalham com outras coisas também, lá em Jundiaí, interior de São Paulo? Sim, esse é o desafio. A gente ainda não vive somente da música e a gente tem o nosso trabalho. Então, o que a gente precisa é de um patrocínio. Perfeito. E esse é o sonho de vocês, de viver da música. Viver da música. Porque temos o nosso trabalho pessoal, né? Sim. Mas a gente não vive da música. Mas o nosso objetivo é alcançar um patrocínio. Né? Patrocínio. Perfeito. E agora vocês vão poder aproveitar mais um tempinho aí em Aracaju. Sim, em Aracaju. Estão visitando férias. a família, né? Do Vanderlei. É verdade. E o pessoal na família pede para cantar? Pede. Nas festas, passou aí Natal, Ano Novo, com certeza vocês se apresentaram. Principalmente essa Conte Partiró, ela estava sendo muito cantada lá em Aracaju. Sim. Que é para casamento, aniversários. Que é bonita, né? Do Andrea Bocelli, né? Vocês estão de férias, mas se aparecer algum contrato para show, vocês estão... É só entrar em contato. Sim. E que tipos de eventos vocês geralmente são contratados? Conta para mim. Casamentos, tem eventos de debutante... E então, eventos em gerais, né? Isso. Maravilha. E quais são os projetos de vocês agora para 2026, Vanderlei? O nosso projeto agora é fazer clipe, que nós montamos um estúdio em casa de gravação e fazer clipe e tá enviando para o YouTube, né? Para ver se a gente consegue ter mais engajamento e avançar. Maravilha. Divulgar, enquanto isso, vocês estão se divulgando aí nas redes sociais nas também, redes sociais. Da maneira que a gente pode. Sim. Então, o projeto de 2026 é lançar novas músicas, novos videoclipes. Muito bem. Então, trabalhando aí, já montaram até um estúdio em casa, né? Temos um estúdio de gravação. Montamos um estúdio. Maravilha. Estão investindo aí na carreira musical. Suando que não é brincadeira. Não é brincadeira, não é brincadeira. E vocês têm composições próprias também? Sim. Em breve, no ano que vem, a gente pretende já até lançar.
Olha que bacana. O Vanderlei é compositor. Olha só, Vanderlei, bacana. Umas canções aí. Estão no forno aí para sair. Tá. Então 2026 já começou com tudo com vocês. Vamos, vamos botar para arrebentar, como fala o sergipano, né? Muito bem. Além do André Bocelli, vocês têm alguma outra referência? Alguém que vocês gostam? Sim, nós cantamos também músicas católicas, né? Uhum. Kyrie Eleison. Outros cantores, né? Padre Marcelo Rossi. Como o Plácido Domingos, Plácido Domingos, Charlotte Church, que é uma cantora já americana já. Nós fazemos um pacote em geral, né? É isso. Bacana, muito bom. É um prazer, né, receber vocês aqui no Agenda, muito bacana. Parabéns, e a gente fica muito feliz. A gente sabe que vocês assistem a gente pelo YouTube, né, lá de Jundiaí, a gente sempre se comunicava, falava, e vocês tinham um sonho de vir no Agenda. É verdade, hoje foi realizado através de você, né? Olha que coisa boa. Através de você e da Duda, né? Maravilha. Vocês ficam aí que vocês vão cantar mais, só vou me despedir do público, tá certo? Tá certo. É isso, né, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês em mais um sábado. Se vocês querem rever o Agenda, é só assistir através do nosso canal do YouTube, tá certo? A gente encerra esse programa com mais música, com o tenor Vanderlei e a soprano Letícia. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Por favor, fique à vontade. Quando eu chorei, minhas lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Jesus chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali No alto dos seus ombros eu aprendi, sou forte pra lutar. no mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar.
seu amor levou-me até as montanhas e fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas e fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros eu aprendi, sou forte pra lutar. Arrasaram. Eu aprendi, sou forte pra Obrigado, hein? Obrigada.